Boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Comentem aí, que eu estou acompanhando aqui. Então, eu sou a Conceição, eu sou conselheira na atual gestão. Sou coordenadora da subsede Norte-Noroeste Fluminense, que fica na cidade de Campos dos Goytacazes. Também sou coordenadora do eixo de diversidade sexual e gênero, que faz parte do Núcleo de Direitos Humanos do CRPRJ. Hoje a gente está aqui para falar da violência de gênero no estado do Rio de Janeiro. Estou aqui com a Cecília, que também faz parte do eixo de gênero e diversidade sexual, e com a Érica, que faz parte do núcleo de saúde do CRPRJ. Sejam bem-vindas, muito obrigada por terem aceitado o convite para estarem nessa live. Então, assim, já de início, eu quero dizer para vocês que a gente vai se referir às psicólogas e psicólogos em geral como psicólogas. Inclusive, todo o nosso material é feito dessa forma, porque nós somos 86% da categoria no estado do Rio de Janeiro. Então, além da gente estar discutindo essas questões dentro do eixo, a gente também criou um GT específico para tratar a violência contra a mulher. E também dizer que a gente faz parte dessa temática dentro dos conselhos de direito municipal, estadual e nacional, pleiteando políticas públicas, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz dentro do CRP, além dos debates, que costumavam ser presenciais, agora a gente está fazendo na modalidade online. E, assim, dizer que vocês podem colocar as dúvidas de vocês, comentários, que a gente vai estar fazendo de tudo para vocês participarem juntos. Então, eu vou passar a palavra agora para a Cecília, e eu queria, Cecília, que você se apresentasse, né, e depois contextualizasse para a gente um pouco sobre a violência doméstica e a atuação da psicologia. Ok. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui nessa live, né, falando sobre a questão da violência doméstica nesse momento de pandemia. Esse é um assunto muito importante e é muito importante também a gente pensar e refletir sobre a atuação, né, o papel que a psicologia tem no apoio a essas mulheres que estão vivendo uma situação de violência. Bom, meu nome é Cecília Soares, eu sou psicóloga, atualmente eu coordeno uma residência multiprofissional em saúde da família e comunidade no ESFA, da UFRJ, também sou professora de um curso de pós-graduação no enfrentamento da violência contra as mulheres, políticas públicas de enfrentamento da violência contra as mulheres da PUC Rio, e faço parte de um fórum de violência doméstica da EMERGE, da Comissão de Segurança das Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, e, portanto, eu tenho prestado muita atenção e acompanhado essa questão do aumento da violência doméstica contra mulheres nesse momento de isolamento social. Eu acho que, para contextualizar isso, né, a gente, primeiro, é essencial entender que violência doméstica não é briga de casal. A gente tem visto muitas piadas, muitos comentários, né, que com essa convivência forçada não há casamento que resista e que os homens estão estressados de terem que aturar as mulheres o dia inteiro em casa e que, enfim, a gente precisa diferenciar aqui que uma coisa é o estresse que essa situação de confinamento, de isolamento, de distanciamento está causando, né? Então, home office é uma coisa que mantém as pessoas mais em casa. Algumas pessoas perderam emprego, outras pessoas tiveram redução da jornada, outras pessoas não têm mais o seu trabalho, nem é um emprego, né? O seu trabalho informal, né? Então, perda de renda, sobrecarga de trabalho para as mulheres também, né? Dentro de casa, com os cuidados com a família, com a casa, com os idosos, com as pessoas doentes, né? Tudo isso gera estresse, né? Mas isso não é a causa da violência, né? A causa da violência é
a desigualdade de gênero, né? A gente tem que lembrar sempre que essa é uma violência de gênero, que a causa é a desigualdade, né? É a relação de poder e de controle dos homens sobre as mulheres, baseada na desigualdade, né? No direito que os homens pensam que têm, né, sobre as mulheres. Então, se a questão fosse simplesmente o estresse gerado pela pandemia, acabando a pandemia, estava tudo certo. E antes da pandemia também não teria nenhuma situação de violência, e a gente sabe que os índices de violência contra as mulheres no Brasil e em vários países é alarmante, né? Então, a questão é, no momento em que a população está sendo orientada a ficar em casa para se proteger, né? Para as mulheres que vivem relações violentas, ficar em casa é exatamente o lugar mais perigoso, né? Porque é onde essa relação de poder e controle está intensificada, né? Nesse momento, as mulheres não podem usar as estratégias que elas costumam usar, né? Conscientemente ou inconscientemente, para controlar essa violência, né? Quer dizer, não ficar muito em casa, enfim. E nesse momento, sair de casa é perigoso, a locomoção é mais difícil, então tudo dificulta essa mulher que ela peça ajuda, né? Então, vamos pensar como é que uma psicóloga, né, e a Conceição já explicou, né, os psicólogos homens são muito bem-vindos, né, nessa discussão e nessa atuação, mas a gente se refere ao conjunto de psicólogas e psicólogos no feminino, né? Então, como pode ser a atuação dessa psicóloga, né? Principalmente escutando, né? Escutando essas mulheres sobre a sua percepção, sobre os seus sentimentos dessa situação de violência, né? E verificando com ela quais as saídas possíveis, né, para essa situação e o que ela quer e pode fazer nesse momento. Então, uma pergunta que sempre chega a nós, né? É a questão de se uma psicóloga percebe que essa mulher está em risco grave, ela deve fazer uma comunicação à polícia? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Né? Primeiro, é preciso entender, eu sempre digo isso, bato muito nessa tecla, que a denúncia, a gente escuta muito, né? Mulher, denuncie, não se cale, denuncie. Primeiro que não se calar não é só denunciar, tem outras formas de não se calar e de procurar ajuda. Mas é preciso a gente entender que a denúncia à polícia é importantíssima em muitas situações, inclusive ela pode ser a diferença, né, entre a vida e a morte, ela pode, inclusive, evitar a escalada da violência e o feminicídio, mas a denúncia não é o final feliz de uma história de violência. Pelo contrário, é o início de um capítulo em que a mulher vai ter que tomar decisões, vai ter que tomar atitudes, providências, promover mudanças na sua vida e até correr riscos sérios, né? Inclusive dessa violência aumentar no momento em que se denuncia. Então, assim, em linhas gerais, de jeito nenhum a profissional de psicologia deve fazer essa comunicação à polícia sem o consentimento dessa mulher, sem o pedido dessa mulher e sem trabalhar muito com essa mulher o que vai acontecer com a denúncia e depois da denúncia, e estar sempre acompanhando essa mulher em todos os passos dela. Né? Conceição, não estou te ouvindo. Meu microfone estava fechado. Obrigada, Cecília, por dar essa breve contextualização, né? Depois a gente retoma. E agora eu vou pedir para a Érica falar um pouquinho para a gente, justamente do que você começou a falar, né? Que lugar é esse da psicologia, nessa escuta, né? Nessa escuta e acolhimento. Então, Érica, por favor, se apresente. Mais uma vez, seja bem-vinda. E vamos lá. Muito obrigada. Eu quero desejar, assim, boa noite a todas. É um privilégio participar dessa live de hoje, porque falar sobre mulheres é extremamente importante, estar com mulheres e mulheres do prestígio que vocês têm, né? E falar para mulheres
que também estão nos ouvindo e são mulheres que lutam, são mulheres que buscam, né, esses lugares para fazer a diferença, é extremamente importante. E eu gosto muito de falar de mulheres inseridas em políticas públicas, né, porque são as mulheres que lutam para poder promover a mudança de vida de outras mulheres. Então, isso é extremamente importante. Hoje eu falo de um lugar, eu atualmente estou trabalhando no NASF, do SUS, e quando a Cecília fala sobre esse lugar da psicologia, eu acredito que a psicóloga ela deve se atentar muito para qual é o lugar. E muitas das vezes ouvir algumas situações extremamente conflituosa para a profissional psicóloga e para a pessoa que está ali naquele lugar, né? Porque a psicóloga ela continua sendo o sujeito. E como ela ouve essa demanda, como ela se coloca nesse lugar e não se envolve e não se deixa levar por aquele momento, por aquele processo doloroso em que a mulher apresenta-se, seja no setting terapêutico, seja numa clínica ampliada, seja na assistência social, e como a psicóloga vai se comportar ali. É extremamente importante prestar atenção que essa mulher que chega em situação de violência, ela precisa ser acolhida. E como será esse acolhimento? Esse acolhimento, a psicóloga ela precisa se atentar qual é o lugar que ela vai ocupar ali. Porque, como a Cecília falou, serão outros desdobramentos. A partir do momento que ocorre a denúncia, outros desdobramentos serão eliciados. E aí, como é que essa mulher está? Para sustentar essa ampliação de novas situações que se darão a partir das denúncias. Então, eu acredito que a necessidade da escuta, a necessidade de encaminhar essas mulheres, as possibilidades de encaminhamento, são situações assim extremamente importantes para a atuação dessa profissional psicóloga quando se depara com uma mulher em situação de violência. Eu acho que a gente pode retomar isso em outros momentos, porque eu estou dando uma olhada aqui, eu não sei como é que estão as perguntas, mas a gente ainda tem muita coisa para falar, e aí a gente pode começar a fazer uma articulação assim, uma com a outra, para ver como é que a gente promove aqui esse debate. Essa conversa, né? Debate não. Eu acho que o principal para a atuação de uma psicóloga, né, a gente está falando de uma psicóloga que esteja no serviço de saúde ou na assistência, né, estar em articulação com os serviços da rede, né? Primeiro, conhecer essa rede, porque a psicologia não vai dar conta sozinha disso, né? A questão da violência contra as mulheres é uma questão complexa, né? Complexa e multifacetada. Então, com certeza precisa de atuação de vários setores, né? Então, acho que conhecer a rede, estar articulada é fundamental, né? Também para informar essa mulher. Então, que a mulher saiba, né, de o que a polícia faz, o que a defensoria faz, o que ela vai encontrar pela frente, quais são as medidas protetivas que ela pode pedir, né? Em raras situações ele vai ficar preso, né? A prisão dele pode sim significar uma proteção para ela, mas também existem outras medidas que podem protegê-la, né? Medidas que protegem a mulher, medidas que obrigam o agressor, enfim. Eu acho que essa psicóloga precisa saber disso e para isso a gente vai estar disponibilizando também ao final da live alguns materiais, né? Tem uma cartilha muito interessante que a EMERJ, a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, produziu, né? O Núcleo de Pesquisa de Gênero, Raça e Etnia, né? Do qual eu faço parte, né? Desse fórum que produziu essa cartilha. Então, a gente vai estar disponibilizando e tem endereços e contatos, né? E, principalmente, que as profissionais de psicologia tenham contato com os centros de referência de atendimento à mulher, né? São centros
com atendimento psicossocial e jurídico, né, que esses centros são os que meio que coordenam essa rede, né, e fazem os encaminhamentos para todos esses serviços, né? Quando a Cecília fala da articulação que a psicóloga deve fazer com a rede, é importante até ela repensar, né? A gente precisa repensar nas intervenções tradicionais que já são feitas, né? E aí repensar, porque hoje essas intervenções, elas estão totalmente, precisam ter uma perspectiva social, uma perspectiva clínica, e ainda as perspectivas psicossociais, porque a gente fala de vários casos aonde essa mulher em situação de violência, ela pode chegar, e ela vai chegar com várias dessas informações, porque ela vai chegar afetada por por todo esse ambiente. Então, é necessário que a gente também repense as nossas práticas, as nossas intervenções. E assim, ainda nesse assunto, né, quando a gente pensa na escuta da psicóloga, acho que vale, já falei sobre isso na outra live, mas entender principalmente o nosso lugar como um local de acolhimento, né? Como um local onde a gente vai orientar essa pessoa que chegou até a gente, muitas vezes fragilizada. Inclusive, em algum momento, não sei se já tá na live, vai aparecer um QR Code com a referência técnica que a gente tem, que é referências técnicas para as práticas de psicólogas em programas de atenção à mulher em situação de violência. Ela é de 2013, foi feita através de uma pesquisa CREPOP, então já está aí na tela para vocês verem. E assim, lembrar que o nosso papel, ele não é esse papel de apurar os fatos, né? E não só mulheres que estão... os agressores não são necessariamente homens, né? Mulheres em relação homoafetiva também podem sofrer violência, mas tanto o amor entre mulheres é invisível quanto a violência entre mulheres também. Mas essa mulher que pode estar sofrendo uma violência doméstica da parceira pode aparecer num serviço, pode aparecer num CRAS, pode aparecer no serviço de saúde. E aí, será que as psicólogas estão preparadas para fazer essa escuta, para orientar, para encaminhar, da mesma forma que encaminham uma mulher que está num relacionamento heterossexual? Então, essa é mais uma demanda, né? Não basta a gente só saber de psicologia, a gente precisa saber um pouco da Lei Maria da Penha, a gente precisa de outras informações para que a nossa prática seja o mais rica possível, né? Para além disso, é muito importante contextualizar quem é essa mulher, porque a mulher que chega para o nosso atendimento, seja ele em que área da psicologia a gente esteja atuando, ela é uma mulher única, não dá para colocar numa única caixa de violência doméstica. A gente precisa entender que mulher é essa, que história é essa, que contexto é esse, raça, classe, território. Eu queria, Érica, se você pudesse falar um pouquinho dessa questão do território para a gente. Sei que eu estou um pouco fugindo do tema, mas eu acho que isso é muito importante, né, para a gente que está fazendo essa escuta. Não está fugindo. Eu é que fiquei preocupada de poder entrar ou não nessa temática, né? O território ele é extremamente importante. Eu atuo na periferia da Baixada Fluminense. Eu gosto muito de me reportar à periferia da Baixada Fluminense, porque são realidades ainda diferentes. Baixada Fluminense, região central, e periferia já é uma região um pouco mais abandonada. Já é uma região onde a vulnerabilidade ela está bastante em evidência. E isso é importante pontuar, porque quando as mulheres chegam até a unidade de saúde, no caso, a unidade de saúde onde eu trabalho, algumas vezes, como eu trabalho no NASF, então os médicos de família, eles fazem aquela articulação quando percebem alguma dificuldade que aquela mulher está enfrentando. E aí, os discursos, os relatos, eles são muito vinculados a, em primeiro lugar, identificar realmente que ela está em situação de violência. Porque isso é que é o mais difícil para ela conseguir identificar. Porque muitas das vezes o empobrecimento,
a dificuldade de compreender o que significa um carinho, o que significa um xingamento, o que significa até uma forma de apelidar, algumas vezes são naturalizadas. E essa naturalização volta muito àquilo que a Cecília falou sobre, Cecília e Conceição também falou, sobre invisibilizar essa violência, invisibilizar essa situação que a mulher está sofrendo. E aí a gente também não tem como deixar de fazer a articulação com a forma como essa mulher, além de identificar, como é que ela vai ter instrumentos para poder se defender, instrumentos para protegê-la. E o que a gente percebe, né, é muito difícil, até mesmo a Conceição trouxe a questão das relações homoafetivas. Eu atendo uma mulher e ela tem uma relação homoafetiva e ela pede para mim, ela só quer que eu a escute. E aí? Então, é uma situação de muita dificuldade, de muita vulnerabilidade, então a gente não pode deixar de aprimorar as nossas práticas, de identificar como serão as nossas intervenções também nesses ambientes, porque são ambientes onde, primeiro, vai ser necessário, para além de encorajar, para além de informar, você trazer aquela mulher para que ela se sinta confortável para essa tomada de decisão com consciência do que ela está fazendo. Porque ele acaba sendo o homem ou a mulher, porque no caso também, com esse caso que eu atendi, eles são os provedores. E aí isso também ainda possibilita uma maior situação de vulnerabilidade. Então, é todo um processo de psicoeducação, é um processo de você apresentar essa mulher para que primeiro ela identifique essa violência que ela vem sofrendo. E aí, a partir de então, a gente seguir numa construção de identificação dessa realidade para que os encaminhamentos sejam dados, e é importante ressaltar que a psicóloga permaneça ali, acompanhando e acolhendo essa mulher em situação de violência. Isso, eu acho importante, muito importante o que a Conceição trouxe sobre as interseccionalidades, né? Assim, as questões de raça, etnia, de orientação sexual, e que a Érica trouxe também de território, né? E da singularidade, da vivência de violência que aquela mulher está tendo, né? Então, muitas pessoas, muitos profissionais e estudiosos costumam dizer que o fenômeno da violência contra a mulher é democrático, né? Querendo dizer que ocorre em todas as classes sociais e tal. Eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que a democracia tem a ver com liberdade, né? Então, eu não considero um termo muito bem empregado, mas eu entendo o que as pessoas querem dizer, que realmente pode ocorrer com todas as mulheres, né? Mas as mulheres têm vivências diferentes. Por exemplo, a Luísa Brunet, que foi vítima de violência, né? Viveu uma situação de violência, e isso foi muito noticiado. Certamente ela viveu essa violência e está vivendo até hoje as consequências disso, a superação disso, de uma forma singular, muito diferente da vivência de violência de uma mulher de periferia, ou dessa mulher que a Érica atende, né? E para a psicologia, eu acho que é fundamental a gente ter essa escuta, essa sensibilidade de acolher, né, a mulher na sua singularidade, dessa vivência, né? Então, aqui eu vou ler um pouquinho que eu estou vendo aqui nos comentários. A Cláudia Abdala diz: boa noite, querida Cecília Soares, prazer em revê-la. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como apoiar as mulheres que sofrem violência conjugal no contexto da pandemia? A Cristina Marques fala, como também é importante falar sobre a violência intrafamiliar direcionadas para as mulheres lésbicas. E a Sônia pergunta como estão sendo trabalhadas as agências comunitárias de saúde nesse enfrentamento. Aí
Eu acho que a gente poderia, nesse momento, falar um pouquinho de como a rede tem se estruturado, né, durante a pandemia, né? Os atendimentos por telefone, online, e todo... Porque, assim, os dispositivos não pararam de funcionar. Alguns estão fazendo atendimento presencial, porém, nesse momento, às vezes a mulher tem dificuldade de locomoção, não consegue pegar um transporte público. Fora as mulheres que estão em cárcere privado. Então, assim, tem N fatores, né? Como a gente está levantando aqui, cada mulher, apesar da violência ser parecida, a singularidade de cada situação a gente precisa levar em conta. Fala, Cecília. Eu queria primeiro também cumprimentar a Cláudia Abdala e a Cristina e as pessoas que estão aí nos acompanhando, né, e fazendo esses comentários e perguntas, né? E falar assim, como é que a psicóloga pode apoiar, né? Eu tenho conversado com psicólogas que trabalham em diversos setores, diversos serviços da rede, para ver como é que está funcionando isso, né? Os centros de referência, né, aqui no Rio, né, tem o CIAM Marcelira, o CIAM Chiquinha Gonzaga, o Centro de Referência da Mulher Sueli Souza de Almeida, que é da UFRJ, né, esses são os que estão na capital, mas eles atendem todo o estado, né, pessoas de outros municípios também. Os 3 continuam fazendo atendimento, mas atendimento remoto, né, atendimento pelo telefone, né? A Conceição lembrou bem, né, que as mulheres não estão com facilidade de se locomover, e também os serviços, né, as trabalhadoras desses serviços precisam se proteger, né, e também em algumas situações estão fazendo plantões, assim, ou atendimentos presenciais em casos muito específicos, né? E continuam fazendo grupo de reflexão, o CIAM Marcelina continua fazendo, que é uma atividade muito importante para as mulheres, né, que elas gostam muito, continuam fazendo uma vez por semana, mas realmente nem todas estão podendo participar, né, porque nem todas têm acesso à internet, né, nem todas têm acesso a essa plataforma, e a gente tem que lembrar também que essas mulheres muitas vezes estão ainda em companhia, né, desse homem ou dessa mulher, desse parceiro ou dessa parceira, que são as pessoas que são perigosas nesse momento, né? Então, elas muitas vezes não têm como falar no telefone ou acessar WhatsApp ou qualquer coisa assim na frente desse homem. Então, está sendo assim, um desafio para a criatividade, né, para a sensibilidade das profissionais de estar sempre em contato, vendo para cada mulher qual é a melhor forma de se comunicar, qual é a melhor forma de atender, né? E as próprias psicólogas, outro dia, uma me disse que teve que ir para o banheiro para conseguir atender a mulher, né? Porque também está numa situação que está presa em casa, né? Quer dizer, protegida em casa, e que tem marido, tem mãe, tem filho, tem cachorro, né? E que precisa de um espaço de privacidade para poder atender essa mulher, né? Eu acho que, assim, é muito importante quem está na ponta, né, recebendo essas mulheres, recebendo ligação, recebendo mensagem de WhatsApp. Esse é um momento que todo mundo está tendo que se reinventar de alguma forma na sua prática profissional. Então, o que antes não era recomendado, né, de fazer um atendimento, por exemplo, por mensagem, às vezes vai ser a única possibilidade daquela mulher poder falar com você, porque ela não tem condição de falar por áudio, por vídeo, né? Então, assim, a gente precisa acolher a situação da pessoa que está procurando a gente e tomar todo o cuidado, né? Porque dizer, por exemplo, denuncie, e aí a gente pode passar quais são as formas de denúncia, né? Mas será que a denúncia vai garantir uma proteção dela naquele momento? Ou será que a gente precisa escutar bem o que ela está passando para ver quais são as alternativas que ela tem, né? Eu acho que esse nosso lugar dessa escuta com muito cuidado sobre quais são os procedimentos, né? Informar para ela quais são as possibilidades que ela tem, descobrir junto com ela, né? Para que ela mesma vá dentro da autonomia que ela tem, ou ir trabalhar nessa autonomia dela, para que ela veja quais são as possibilidades que ela tem naquele momento. Muitas dessas mulheres estão com seus filhos em casa também, o que é mais um dificultador, né? Então, eu acho que
tem todas essas peculiaridades que vão sendo dificultadores, né? E aí, falando sobre essas dificuldades elas acabam também se potencializando na Baixada Fluminense, na região mais periférica. Aqui, como na capital, os atendimentos também estão se dando através da utilização da tecnologia da informação, né? Via WhatsApp. E assim, nas DEANs, aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, a DEAN ela atende 5 municípios: Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Nilópolis e Mesquita. Então, eles estão atendendo, né, trabalhando em regime de plantão para o atendimento de algumas tipificações, né, que seria violência física, sexual e algumas ameaças para investigação. Então, a rede está funcionando dessa forma, na DEAN. O CIAM Baixada também trabalha dessa forma, e aqui nós temos a Coordenadoria de Política para Mulheres, que é um equipamento da assistência social, que ele também trabalha com as usuárias, que são mulheres vítimas de violência. Tem o CIAM, que é um equipamento do município, e aí a rede ela vai se articulando, e é necessário que a psicóloga que está na ponta, a psicóloga que atende essa mulher em situação de violência, que ela integralmente conheça essa articulação com a rede, para ela poder, nesse momento de acolhimento, ela poder fazer os encaminhamentos desde que essa mulher se sinta acolhida, ela se sinta encorajada para tomar essas decisões, para que ela possa fazer esse encaminhamento da rede. E isso é muito importante. É importante que... Desculpa, estava falando? É importante que as psicólogas dos outros municípios do interior, né, possam conhecer essa rede. E, agora, algumas coisas são iguais para todos os municípios. Por exemplo, o 190, né, que é a Polícia Militar, é o número que tem que ser chamado, né, em casos de perigo mesmo, em casos de emergência, né, em caso de emergência, é esse número que as mulheres têm que ligar, né? Também, na maior parte dos municípios, tem delegacia de mulheres ou núcleo de atendimento à mulher dentro da delegacia distrital, né? É importante que as psicólogas conheçam, né, e saibam como encaminhar, saibam como é que está funcionando nesse momento. Centros de referência, casa-abrigo também é uma coisa que a gente não falou ainda, é importante, né? Eu sei que as casas-abrigo aqui no município do Rio, a gente tem uma casa-abrigo, e na Baixada, num dos municípios da Baixada, a gente tem outra casa-abrigo que é de âmbito estadual, né? Eu não tenho certeza se em Campos ainda tem, se em Volta Redonda ainda tem, mas tudo isso tem nessas cartilhas que a gente vai disponibilizar. É importante também, nesse momento, ver se esses equipamentos estão funcionando, né? Eu sei que a casa do município está funcionando, mas também, no momento em que está se preconizando, né, que as pessoas fiquem isoladas, como é que uma mulher vai sair, né, e ir para um lugar em que as pessoas estão juntas, né, que tem muitas outras mulheres, enfim, muitas outras mulheres abrigadas. Mas a casa-abrigo é uma possibilidade se a mulher não tiver realmente outro lugar para ir, né, e cabe à psicóloga fazer contato com os centros de referência, que geralmente o encaminhamento para os casas-abrigos são através dos centros de referência, né, e também verificar com ela outras possibilidades de saída, né. Agora, em casos de emergência, realmente é a Polícia Militar que tem que ser chamada, e a Patrulha Maria da Penha também, para as mulheres que já estão com medida protetiva, né, para essas mulheres que já estão sendo acompanhadas, que são vítimas de violência e estão vivendo essa situação de violência e que já têm as medidas protetivas, a Patrulha Maria da Penha tem tido uma atuação muito importante, né? Então, é importante realmente conhecer essa rede. Tem uma pergunta aqui agora, que é da Glaucia. Ela pergunta assim: e quando a vítima tem filhos,
o que acontece com eles e com o pai das crianças, né? Até respondendo a pergunta da Cecília, né? O abrigo aqui de Campos dos Goytacazes, que atende a toda a região norte-noroeste fluminense, ele está funcionando. Eu tive contato com a coordenadora recentemente para ter essas informações. E aí, Gláucia, no caso da mulher ir para um abrigo, por exemplo, ela pode levar os seus filhos, né? O abrigo, ele recebe a mulher e os filhos, se eu não me engano, até 12 ou 14 anos de idade. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente saber essas informações para repassar, né? Por exemplo, saber que tem uma Patrulha Maria da Penha que está atuando em Campos também, nós temos essa Patrulha Maria da Penha, que no caso de uma medida protetiva que não esteja sendo respeitada, é possível acionar essa patrulha. Realmente saber como é que a rede está se articulando no momento para que a gente possa dar informação mais certa e mais cheia de detalhe possível para essa pessoa que está ali na nossa frente demandando de alguma forma uma ajuda. Vou ler outras coisas aqui que apareceram. A Solange Diuana diz: parabéns, querida Cecília, obrigada, Érica, Cecília e Conceição, pela disponibilidade de vocês, muito difícil lidar com essa realidade. A Danila, que faz parte do nosso eixo também, diz que a live está maravilhosa. Teve uma outra pessoa aqui que disse que os estagiários estão assistindo, deixa eu achar. Achei. A Edna diz: meus estagiários de psicologia comunitária assistindo as falas sobre um assunto tão importante e necessário. Então, assim, eu acho que é isso, né? A gente poder construir juntos e falar, às vezes, de um assunto que não é muito abordado nas universidades, né? Quando a gente estava fazendo os eventos presenciais, a gente sempre tinha essa preocupação de estar levando orientação para os estudantes e para os profissionais, né? Tá sempre orientando, essa é a função primordial do Conselho de Psicologia. Pode falar, Cecília. Foi assinado um protocolo entre o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Nacional de Justiça em 2018, que tratava exatamente disso, né? Depois alguns estados foram aderindo, enfim, trata exatamente disso, de fomentar, né, nas faculdades de psicologia esse tema, né, esse tema da violência contra as mulheres, de os estudantes de psicologia poderem ser formados para essa atuação e para essa infinidade de atuações, né, da psicologia nos diversos serviços da rede, e também promover estágios, né, prática, né, para esses estudantes nos serviços de psicologia aplicada, especificamente para atender mulheres e crianças em situação de violência, né, mulheres vítimas de violência e seus filhos, também para grupos de homens, também para preparar, né, esses futuros psicólogos, essas futuras psicólogas, né, para atuação nos juizados, né, na defensoria, enfim. Então, é bem lembrado isso, né, que o quanto é importante e quanto ainda está fora do currículo da psicologia isso, né, esse tema. Érica, tem alguma colocação a fazer? Eu acho que a gente já está se encaminhando quase para finalizar, mas eu gostaria que vocês fizessem considerações finais, falassem sobre alguma Acho que a Érica queria falar sobre isso, né? Ela levantou. Fala, Érica. Porque eu descobri que o microfone estava fechado, desculpa. Quando fala sobre essa interrupção e essa articulação, melhor dizendo, dos profissionais com a rede, eu penso que uma das ferramentas que as psicólogas têm são as referências técnicas. E as referências técnicas, elas são extremamente importantes para a base, para a compreensão das atuações dos profissionais nesses espaços. E aí a gente precisa, sim, que o Leonardo falou, né, que tem o QR Code aqui, a Conceição falou que tem o QR Code, ele é o norteador das práticas, porque cada psicóloga vai poder entender que as
singularidades, elas são importantes, elas vão poder entender que os territórios são importantes, e aí sim, poder ampliar a sua prática do cuidado, poder ampliar a atenção dispensada a essa mulher que sofre em situação de violência. Então, vou reiterar aqui que é importante, sim, a articulação com a rede. É importante, sim, nós sabemos que existe o controle social e existem os conselhos municipais, né? Tem o conselho estadual e tem os conselhos municipais dos direitos das mulheres. Então, também, o profissional da psicologia, ele pode também acessar esses espaços, até para poder entender o que está acontecendo com a política para mulheres no seu município, para poder compreender o que é discutido também no Estado, a nível estadual, para essas políticas. Mas, acima de tudo, para a atuação da categoria da profissional psicóloga, é preciso se atentar à referência técnica, ver como é a sua atuação e ver como é que a psicóloga pode agir nesses espaços, porque são infinitos espaços. Nós temos aí assistência social, que trabalha muito, o judiciário, na educação também, eu acho que a Conceição falou muito no início, que também na educação existem mulheres em situação de violência. Eu acredito que enquanto temos aí os nossos eventos presenciais e já tivemos oportunidade de acessar alguns espaços educacionais, e essa temática ela sempre impacta, porque tem sempre alguém que se vê ali afetado por esse tema, porque provavelmente é alguém que vivencia esse tipo de situação de violência. Então, psicólogas, psicólogos, estejam alinhados nesse momento agora de pandemia, nesse momento de isolamento social. Eu não sei se eu posso dizer que a violência aumentou, mas agora ela se potencializou, porque as mulheres não têm mais espaço para poder... Os maridos estão em casa, elas estão mais tempo em casa, então agora elas estão muito mais vulneráveis. Então, precisamos estar atentas para todo esse fenômeno que está cada vez acometendo mais as mulheres, essa violência doméstica. Cecília, quer falar alguma coisa sobre o que a Érica está dizendo? Enfim. Eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar, além dessa articulação com a rede, né? Que a psicóloga conheça, né? Todo esse trâmite, tudo que pode acontecer, né? Quando se inicia um processo criminal, né? E apoiar essa mulher nas decisões dela, que ela pode não estar querendo denunciar essa violência agora, né? O tempo dessa mulher tem que ser respeitado, é um tempo interno, né? De se preparar para promover tamanha mudança na sua vida, né? E a psicóloga também segurar essa ansiedade de fazer por ela, né, de protegê-la, porque a mulher sabe, né, o que vai ser bom para ela. Com as informações sobre o que é possível fazer, ela vai saber, né? E eu acho que o que a psicóloga pode fazer é ajudá-la, né, a se preparar para essas decisões que ela vai ter que tomar, né? Eu acho que é assim que a gente pode apoiar, e acho que a gente precisa pensar também, né, em preparar, né, pessoas para estarem, futuros psicólogos para estarem em todos esses espaços, né, e promover também uma articulação entre a atuação da psicologia em todos esses espaços, em todos esses serviços, porque na defensoria a psicologia vai ter um papel, no Ministério Público outro papel, na delegacia, nos centros de referência, enfim, eu acho que a gente podia promover uma articulação maior entre esses profissionais. Vou ler mais aqui alguns comentários. A Sônia diz: e o conteúdo sobre gênero na formação se ainda é frágil também? E aí, falando sobre esse assunto, né, eu acho que é importante a gente ressaltar que a questão da violência de gênero
não é um assunto de mulheres para mulheres, né? Essa é uma questão social, então todas as pessoas que estão dentro da sociedade precisam estar envolvidas. E aí a gente pensa também na discussão sobre as masculinidades, né? A psicologia precisa muito abordar esse assunto, refletir e trabalhar cada vez mais em relação a isso, né? Para que os homens também entendam qual é a sua função, a sua participação na luta contra a violência de gênero. Para além disso, deixa eu ver aqui, a Thaís Lourenço diz ótimas contribuições. A Gláucia Souza, ela tem uma dúvida, ela quer saber o que acontece após a denúncia. A Carolina, não sei ler o sobrenome dela, Bex, diz, muito boa e interessante essa iniciativa do CRP em fazer lives, muito conhecimento sendo multiplicado, parabéns. Agradecemos também vocês estarem aqui com a gente, né? Eu acho que o interesse é esse, da gente poder construir junto, refletir, e abordar temas que às vezes a gente não vê tanto na academia, né? A gente tem a preocupação de levar e atualizando os profissionais. Cecília? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? O que acontece depois da denúncia, né? Primeiro, né? Que denúncia é essa, né? Se você pede ajuda para 190, né? Se você liga para 190 e chama a polícia militar, a polícia vai vir, né? Vai intervir naquela situação, naquele momento, e vai conduzir, né, o agressor para a delegacia, né? Se você fizer um registro de ocorrência, aí depois vai ser aberto um processo criminal, né? E você vai poder, a mulher vai solicitar as medidas protetivas, e, enfim, aí depois vai ser atendida no juizado e por aí vai. Eu acho que é importante, né, que esse tempo desse processo, né, desse processo criminal, seja acompanhado, né? A gente está falando tanto da atuação da psicologia, que o que acontece depois da denúncia, a mulher possa ser acompanhada por uma profissional de psicologia, porque ela vai ter que tomar atitudes, ela vai ter que tomar providências, vai acontecer muita coisa com as quais ela talvez não saiba ainda lidar, não tenha força ainda para lidar, né? Por exemplo, a medida protetiva de afastamento do agressor do lar, né? É uma das medidas possíveis, né? Ela tem que saber, né, que ela tem que ser firme, que ele vai tentar romper essa medida, não cumprir essa medida, tem que saber quem que ela pode procurar se isso acontecer, né, que ela pode acionar a Patrulha Maria da Penha, ela tem que ter essas informações, né, e para isso a profissional que está atendendo ela tem que também estar acompanhando, né. Eu queria também falar, Conceição, sobre isso que você disse das masculinidades, que essa é uma atuação importante da psicologia, né? Profissionais de psicologia, homens e mulheres, têm feito grupos de homens autores de violência, né? Essa é uma inovação da Lei Maria da Penha, né, que possibilita a autoridade judicial de encaminhar, de suspender a pena privativa de liberdade, encaminhar para grupos, né, grupos chamados de grupos reflexivos. Então, é uma atuação importante também da psicologia. Porque a gente está falando muito de denúncia, mas a gente tem um papel muito importante também na prevenção, né? A gente precisa estar muito aberto, muito disposto a construir outras narrativas para essas histórias, né? Não é simplesmente um único caminho, esse da punição. A Roberta Vitória, ela tem uma dúvida. Tem um comentário, né? Quando a mulher tem filho, é importante não esquecer de incluí-los nos atendimentos. A Pamela Mendonça coloca, muito feliz dos conselhos municipais estarem sendo lembrados nas discussões, e ressaltar que o CRP tem representações em diversos conselhos, precisamos ocupar cada dia mais esses espaços. E é lá, né, que a gente, além de pleitear política pública, a gente fiscaliza o que está acontecendo, e a gente, enquanto psicólogo, está nesses espaços para garantir
que os direitos humanos não sejam violados, né? Garantir que as políticas sejam executadas. Fala, Cecília. Eu queria comentar esse comentário, né, de que os filhos precisam ser incluídos no atendimento. Eu acho que a atenção às crianças, né, que estão vivendo num lar, né, numa casa onde está havendo violência, né, eles são vítimas indiretas da violência, às vezes diretas também, mas minimamente são vítimas indiretas da violência e eles precisam de uma atenção. Mas no atendimento da mulher é importante que seja um espaço da mulher, né? Um espaço que ela possa falar, que ela possa se escutar, que ela possa, enfim, ter liberdade, né? Nos centros de atendimento, geralmente, existe um espaço para as crianças ficarem enquanto as mães são atendidas, porque o lugar das mulheres é sempre, assim, de mãe, de esposa, de cuidadora, né? E ela precisa, em algum momento, ter um espaço só dela. Então, é importante isso, que isso seja garantido, né? É muito bom a Cecília falar sobre isso, porque em alguns atendimentos a gente pode perceber que a mulher ela acaba se apresentando ali, ao invés de trazer a mulher que está sofrendo aquela violência, ela traz os filhos. Ela traz aquele lugar de mãe, ela traz aquele lugar de esposa, mas ela mesma não consegue se reconstruir, ou melhor, construir essa própria narrativa. E aí a gente precisa, sim, enquanto psicólogas, precisa fazer um continente ali, precisa promover um espaço para que ela possa se reconhecer e que ali o cuidado seja integral a ela, naquele momento. E a gente tem a possibilidade sempre, como a gente está falando tanto de rede, né, de encaminhar essas crianças para serem atendidas na rede, nos dispositivos que fazem esse acompanhamento de criança, né? Mas eu acho muito interessante o que vocês falaram, porque, para além de tudo, acho que nesse isolamento, o que fica muito evidente é a tripla jornada da mulher, né? Esse cuidado com a casa, tentar trabalhar, muitas vezes as mulheres não têm a possibilidade de fazer esse trabalho remoto, como a gente está fazendo, então se expondo, correndo risco de contaminação, porque aí a gente tem, como a gente falou desde o começo, né, diversas vivências, né? Não dá para a gente falar simplesmente fiquem em casa, porque tem pessoas que não têm possibilidade de ficar em casa. Ficar em casa é morrer de fome. E aí, dentro dessas vivências, a gente está percebendo que eu acho que também todas as classes sociais, mas principalmente, né, na periferia, mulheres negras, mulheres pobres, passam por essa situação de verem seus serviços e sua saúde mental tão fragilizada, porque são muitas as jornadas desse período de isolamento. Pior do que já é no cotidiano. E mesmo as mulheres que não estão em casa, não estão fazendo o trabalho, ou não estão dispensadas do trabalho, como algumas empregadas domésticas, né, estão, né, dispensadas do trabalho com remuneração, outras estão dispensadas do trabalho sem remuneração, né, mas mesmo as que estão trabalhando, por exemplo, caixa de supermercado, as pessoas as mulheres que trabalham na saúde também, né, que têm o seu turno de trabalho e depois chegam em casa, as crianças estão lá, as crianças estão sem escola, né, os maridos podem estar sem trabalho, podem estar de home office, né, e ainda chegando em casa ainda tem a tripla, nesse momento, quádrupla jornada, né, porque todos os cuidados, tudo isso que nós todos estamos vivendo de lavar a mão, e água sanitária, e álcool gel, e tudo, né, de ter essa higienização de tudo também, né, fica a cargo ainda da mulher, e, enfim, é uma sobrecarga muito grande. Então, eu acho que se tornou muito urgente. Todas essas violências já existiam, essa tripla jornada já existia, mas agora está muito evidente, né? E é urgente a gente falar sobre esses papéis de gênero e como eles sobrecarregam as mulheres, né? Como eles nos deixam mais vulneráveis, como eles fragilizam nossa saúde mental. Então, eu acho que essa discussão que a gente está, não vou dizer iniciar, porque eu acho que na live passada já deu um iniciozinho, a gente está no GT discutindo isso, e a gente está discutindo nessa live, mas eu tenho certeza que a gente não vai esgotar o assunto aqui. Mas é muito interessante também a gente receber
receber esse chamamento mesmo para falar cada vez mais sobre esses assuntos que às vezes ficavam em segundo plano, né? Uhum. Mas acho que é isso. Fala, Érica. Talvez, assim, eu não vou dizer que eles ficassem em segundo plano, mas é que existem tantos outros assuntos emergentes que aí esse assunto acabava entrando numa fila. Só que agora realmente não dá mais para suportar essa fila, porque essa fila acabou ficando aparente. É aquela coisa que era invisível e que agora tornou-se visível. Então, vai aparecer cada vez mais e é importante. E esse é o papel que nós hoje estamos aqui para poder discutir, para poder trazer um pouco a reflexão de qual o papel da psicologia no enfrentamento dessa violência, né? Estou aqui falando com o microfone fechado há algum tempo. Mas então, eu acho que a gente chegou ao final da nossa live, do tempo, né, que a gente se propôs a fazer. Tenho certeza que o assunto não se encerra aqui, a gente pode voltar e lembrar vocês que a gente vai colocar alguns links depois aqui, porque essa live vai ficar salva, tá, gente? Vocês podem continuar compartilhando ela depois que acabar. E além disso, os comentários eles vão ficar ali, junto do vídeo. E a gente, ao final, vai colocar alguns links de algumas coisas que a gente falou aqui no vídeo, né? Para vocês não perderem essas informações. Então, agradecer muito a Cecília, agradecer a Érica, dizer para vocês que o nosso GT, ele continua existindo e funcionando, e a gente continua fazendo essas discussões e reflexões durante o isolamento. O núcleo de saúde também, ele tem se reunido uma vez por semana para pensar em estratégias também para esse período de pandemia. Então, vocês continuem nos acionando e contando com a gente para fazer outras lives e para discutir, para refletir sobre assuntos, porque a gente tem muito interesse em continuar em contato com a categoria, informando, orientando, acolhendo as demandas. Então, agradeço quem ficou com a gente até o final, agradeço muito a Cecília e a Érica, e vocês podem se despedir. Bom, então eu que agradeço pela possibilidade de estar aqui compartilhando essas reflexões, né, que tenho, né, sobre esse assunto, e espero que a gente possa se encontrar, né, nós psicólogas, né, que estão nos ouvindo, que estão interessadas no tema, que a gente possa se encontrar em outras discussões e na prática também, né? Boa noite para todas. Microfone. Oi. Pronto, falei pouquinho, não deu para me perder. Também agradeço a oportunidade, faço minhas as palavras da Cecília. Precisamos sim nos encontrar. Agora, a ferramenta que temos nesse período tão sombrio, a ferramenta é a tecnologia da informação, então vamos utilizar. Agora, precisamos saber que essas ferramentas elas são possíveis de serem utilizadas para discussões importantes, para debates importantes e para aproximar a categoria. Então, que a partir daqui, a partir desses encontros, possam surgir novos encontros e que a categoria ela se una também na Baixada Fluminense, porque nós estamos aí e vamos continuar os trabalhos. Então, tchau, pessoal. Vamos sair aqui da live. Até a próxima. Tchau, tchau.